Dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos juntos em torno da palavra, e isso é importante. Que bom, a Ari já está aqui, né? Teremos esse tempo meditando, lendo a palavra, sendo instruído, né, pela palavra em amor, e Deus tem nos abençoado, né, poderosamente. A nossa leitura hoje está em Números, capítulo de número 5 e o número de verso 6. Nesse início eu quero convidar você, né, que ainda não está lendo a Bíblia, né? Talvez você sempre vê só esse pedacinho aqui. Assista hoje, né? E também vamos pegar essa prática, né, de ler a Bíblia todos os dias, orar, porque é isso que o Senhor nos orienta, né? E isso vai abençoar demais a sua vida. Né, ler a palavra, ter tempo com ela, né, e ouvir o que o Senhor tem, né, a tratar conosco através das Escrituras. Isso nos abençoa demais. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Leitura de hoje, número 5 ao 6. Ontem, né, nós estudamos sobre as funções que Deus é organizado, né, na sua forma de lidar, e Ele coloca cada um para fazer uma função no seu serviço, no serviço, né, do tabernáculo, e isso aplica aos nossos dias. Sandro, Samuel, André, né, se aplica nos nossos dias, porque servimos uns aos outros, né, e o Senhor nos chamou ao serviço, nos deu dons. Foi isso que estudamos ontem. O capítulo 5 ele vai trazer algumas leis, né, de convivência, como as pessoas deviam se conviver, né, e alguns costumes da época, coisas que não se aplicam como lei, mas que o princípio nós pegamos e dá para aplicarmos na nossa vida, tá bom? Eu vou começar aqui lendo Números capítulo 5, verso de número 6, que diz assim, ó: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor, prejudicando outra pessoa, será culpado. É importante perceber, irmãos, como Deus ele lida. Quando você ofende uma pessoa, é como se você estivesse ofendendo a Deus. Quando você prejudica um irmão, você está ofendendo ao Senhor. Isso é tão, né, assim, sério, irmãos, que hoje nós notamos, né, às vezes as pessoas com dificuldades, né, às vezes familiares, às vezes vizinhos, às vezes amigos. Mas as Escrituras, nós viemos lendo as Escrituras, né? Agora nós estamos no livro de Números, e em vários textos você vê Deus ele colocando irmãos para resolver problemas, né? Nós vemos isso lá com Ló, né? Quando está ali e é obrigada a sair, mas tem ali uma situação com seu tio. Nós vemos Jacó, né, com Labão, Jacó com seu irmão Esaú, Jacó na casa do seu pai. Né? Você vê José tendo que lidar com a situação com seus irmãos, porque, irmãos, problemas entre irmãos é um negócio comum desde quando Deus criou o homem e o homem pecou. E como nós resolvemos esse problema, né, irmãos? Como nós resolvemos o problema das ofensas, né? O que nós resolvemos através do perdão, irmãos. Por que isso aqui que nós lemos agora se aplica aos nossos dias? Porque 1 João, lá no capítulo 4, ele vai dizer que quem não ama o seu irmão que vê, não ama a Deus que não vê. Então, assim, o que Deus está dizendo? Assim, olha, não faz muito sentido você falar que ama o seu irmão, que você nem vê, você nem sabe quem é. Não faz sentido você falar que você não ama Deus, que você ama Deus, que você nunca viu, e você não ama o seu irmão que está aí do seu lado. Né? Então, Deus, ele através do apóstolo João, ele vai pegar no nosso pé. Então, irmãos, nós precisamos olhar para isso. E a lei vai dizer, irmãos, que se você pecou, se você errou, e hoje nós entendemos da mesma forma, nós precisamos procurar a pessoa e resolver a situação. Sabe? Então, se por acaso houve um desentendimento entre você ou alguém, você se sente, às vezes, sabe, magoado, triste, hoje a palavra, irmãos, está sendo clara, né? Resolva esse problema. Talvez são problemas de muitos anos, sabe? Que você carrega, sabe? Problemas, sabe? Que você carrega, dores que você carrega, traumas que você carrega há muitos anos. Brigas insistentes, sabe? Coisas que fizeram você afastar das pessoas há tantos anos. Mas hoje encerre isso na sua vida. Nós estamos em 2026. Talvez tem coisas aí que fazem anos que você está lidando. Mas hoje a palavra do Senhor, ela está sendo tão clara.
resolva esse problema, sabe? Resolva esse problema. Se você está com problema com alguma pessoa, se tem alguém que te magoou, entenda, né? Ou se você em algum momento ofendeu alguém, por alguma forma, porque talvez você tinha até um motivo para isso. Mas o que a palavra hoje está orientando? Resolva. Lá na lei você ficaria culpado. A palavra hoje ela vai dizer que nós devemos perdoar uns aos outros. No que depender de nós, resolver os problemas. Amém, meus irmãos? Então, isso é algo importante que Deus ele quer. Encerre os problemas, irmãos, que você tem de convivência com alguém. Encerre isso aqui. Perdoe e vamos seguir para frente. Amém, meus irmãos? Existe uma lei, irmãos, também, que vai falar sobre a infidelidade, né? É importante, irmãos, quando lemos os textos, e eu sei que são textos que às vezes expõem, nos coloca, mas a palavra é assim, irmãos, ela nos expõe, ela nos coloca diante do nosso pecado para que ele seja tratado. E aí eu quero ler um pedacinho só, eu vou ler Números capítulo 5, verso 12 e 14. Números capítulo 5, olha só o que ele vai falar. Eles estão falando, a lei vai falar sobre os ciúmes e a infidelidade. E aqui no caso, ele está tratando da mulher, mas nós podemos aplicar na vida do homem também. Mas vamos ler. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas, e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, e aí o texto vai dizer aqui que ele deveria ir no sacerdote, falar tudo o que ele deveria fazer. Mas eu quero, né, me ater aqui, irmãos, à cena, né? O texto vai falar, né, que a mulher pega nesse cenário, né? E aí eu quero trazer também, né, porque não sempre é a mulher, pode ser o homem também, mas a lei lá na época diria que deveria pegar, né, o cônjuge ali, levar até o sacerdote, né, com uma oferta, né, iria ali fazendo um sacrifício, e aí, para saber se aquela pessoa errou ou não, como era? Ele pegaria água, né, que era usada ali no momento do sacrifício, para a purificação, e pegaria o pó do tabernáculo, irmãos. Pensa bem, olha isso. O pó da terra ali, ó, aonde chegavam os animais, aonde era sacrificado, né? Então não era um lugar provavelmente da melhor higiene. Pegaria esse pó, colocaria na água, misturaria, e a mulher teria que tomar esse pó. E aí o texto diz assim: se o abdômen dela inchasse, se o útero dela encolhesse, ela seria culpada. Mas se isso não fizesse mal nenhum para ela, ela não seria culpada e conseguiria ter filhos. Então, a lei, irmãos, ela era dura, e quem estava dizendo isso aqui era Deus, irmãos, tá? Então, Deus que conhece, né? Então, Deus estava ali dizendo assim: olha, diante dessa situação aqui, vocês vão tomar essa atitude. Isso aqui, irmãos, quando lemos, se aplica aos nossos dias? Essa lei não se aplica. Nós não temos nem o templo, né? Mas nós sabemos que situações como essa acontecem. A infidelidade, ela acontece, né? E ela acontece de ambos os lados. E o que a Bíblia vai falar? A Bíblia vai chamar da infidelidade no Novo Testamento de adultério, irmãos. E o adúltero, irmãos, a Bíblia é clara. Quem comete adultério não herdarão o reino dos céus. Não há discussão, irmãos. Não há um jeitinho. Se não houver arrependimento, se não houver transformação de vida, né, não herdarão. Porque o casamento, irmãos, é algo que Deus estabelece. E aonde existe, então, a palavra nos fala, onde Deus uniu, não separa o homem. Então, a infidelidade, ela tem uma solução, irmãos. E talvez você está assistindo essa ministração, e talvez você está vivendo uma vida de infidelidade, seja da forma que for. Qual é a solução para a infidelidade? Arrependimento e perdão, irmãos. É a solução. Não existe outra. Muitas vezes, nem o divórcio resolve, né, o problema. Por quê? Porque às vezes a mágoa está lá, às vezes a situação difícil está lá, e precisa ter
liberação de perdão. Você pode até escolher esse caminho, mas o perdão não é uma escolha, é uma responsabilidade do cristão, né? Principalmente se houver arrependimento. Então, meus irmãos, é importante, irmãos. Então, aconteceu isso, irmãos, né? Ali, eles tiveram uma relação, né? Vamos assumir isso. E houve ali um pecado, um erro, alguém, né, errou, foi repudiada, né? Qual é a opção que você tem? A pessoa que fez errado, né, se arrepender e clamar pelo perdão. E a pessoa que foi, né, repudiada, a pessoa que ela tem assim a opção da separação. Mas não é a opção que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada que tentemos resolver a situação, né? Como? Através do perdão. Mas se não tiver jeito, a Bíblia também nos dá garantia sobre isso. Para quem foi traído, né? Se olhar e falar, não tem como mais seguir aqui nessa relação. Neste caso, né? São casos que nós chamamos de exceção. Tem que avaliar sempre caso a caso. Não é simples, irmãos. Estou aqui tratando um assunto tão complexo, né? Mas eu costumo dizer que são assuntos de gabinete pastoral. É assunto que a gente precisa sentar no gabinete e ouvir, né? Para poder orientar, porque às vezes tem situações que precisam ser corrigidas. Mas, né, olhando para o que a palavra diz de forma clara, o adultério, irmãos, é pecado, né? E ela coloca uma divisão entre você e Deus e, naturalmente, né, te impede de entrar no reino dos céus. E o errado, irmãos, também é ficar vivendo, irmãos, e remoendo situações do passado, que eu sei que acontece muito. Às vezes a pessoa passou por essa situação, felizmente, caiu no adultério, pecou. E às vezes o casal, irmãos, fica remoendo aquilo, sabe? Então passa um tempo, daqui a pouco aquilo vem à tona de novo. Daqui a pouco aquilo vem à tona de novo, né, irmãos? Então nós precisamos perdoar. Segunda coisa, irmãos, que acontece quando há um erro, quando há uma falha moral, né? Porque isso é uma falha moral. Às vezes a pessoa que foi traída, ela se sente no direito de trair também. E ela procura pagar o mal que recebeu com a mesma moeda. Então, ou seja, isso é um pecado, irmãos. Deus não te deu esse direito. E aí, quando você faz isso, o que acontece? Você também está em pecado. E aí, o que a Bíblia diz? Que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, ou seja, você vai perder a sua salvação por causa do erro do outro. Não. Então, se o outro errou, né? Puxa, você pode perdoar se houver arrependimento e seguir a sua vida, né? Mas não, irmãos, queira pagar com o erro, sabe? Porque isso vai te colocar numa situação de pecado. Também, irmãos, Deus, ele odeia o divórcio, tá, irmãos? Deus odeia, né? Mas eu também preciso entender que existem situações que precisamos sentar, né? Às vezes a pessoa não se arrepende, está em profundo... A pessoa abandonou o casamento, né? Abandonou o casamento. Quando a pessoa está ali naquela vida, né, e abandonou o casamento, abandonou a esposa, né, ou o esposo. Então, nós precisamos olhar também para isso com atenção. Mas qual é o desejo de Deus? Não é que entremos no divórcio. O desejo de Deus é que perdoemos a pessoa, quem pecou, deixe de pecar e a vida seja reconstruída a partir dali. Também, irmãos, tem uma coisa importante, né, que nós estamos falando aqui já do erro. Mas também, irmãos, Deus, ele também não gosta dos ciúmes. Ciúmes não é uma coisa boa, irmãos, sabe? Porque a Bíblia vai falar que quem ama, né, em Coríntios capítulo 13, né, que quem ama não suspeita mal. Quando a gente está suspeitando mal, irmãos, é porque tem duas coisas. Ou a nossa essência já é uma essência pecaminosa e a gente está atribuindo à pessoa. Ou seja, eu já faço isso ou já penso isso e aí eu atribuo a outra pessoa através dos ciúmes. Isso é uma realidade. E uma outra coisa, irmãos, às vezes nós estamos dominados pela obra da carne, que é o que vai falar em Gálatas. Às vezes a carne tomou o nosso ser de tal forma, né, que nós estamos ali vivendo aquilo ali e aquilo está dominando a gente. E a Bíblia também diz, irmãos, que esse zelo destruidor, porque o ciúmes, ele é um zelo, né? Porque o ciúmes, ele pode ter o lado positivo dele, né, que é o lado do cuidado. Mas, né, normalmente nesse aspecto do relacionamento, o ciúmes, ele é aquele zelo destruidor, aquele zelo ofensivo. E esse zelo destruidor, a palavra vai dizer, irmãos, que quem
fica tratando a pessoa com ciúme, sabe, desconfiança o tempo todo, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus, porque você é dominado pelo seu sentimento e você não o domina. Não há domínio próprio, né? Então, meus irmãos, nós precisamos olhar, porque isso é obra da carne. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. E a Bíblia, eu não posso julgar ninguém, e ninguém tem que ser julgado pelo outro, mas nós precisamos se examinar, fazer uma autoanálise, falar, olha, eu estou vivendo uma vida de adultério, seja no pensamento, seja no desejo, seja na atitude, às vezes uma atitude, né, de quem está vivendo nessa vida, né, traindo ali a sua família. Então, irmãos, nós precisamos olhar para isso com bastante atenção. E qual é o caminho, irmãos? Arrependimento e perdão. Isso vai resolver qualquer situação. Amém, meus irmãos? Então, o texto vai tratar isso, né, lá em Números capítulo 5. Em Números capítulo 6, também vai falar sobre o voto do nazireu, né? A raiz dessa palavra nazireu é a pessoa separada. Vou ler aqui, Números capítulo 6, verso 2, diz assim, ó, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer um voto especial de nazireu e se consagrar ao Senhor. Eu li só esse pedacinho, mas em tese, irmãos, o que é o nazireu? É a pessoa que não bebia vinho e não comia nada derivado do vinho, nem suco de uva, nem casca de uva, nada. Ela não cortava o cabelo e ela não podia tocar em nada que morreu, nem familiar, nada. Não podia tocar em cadáver, né? Essa lei, ela não se aplica mais. Amém, meus irmãos? Essa lei, da forma que ela está aqui, não se aplica mais. Mas a essência, sim. Porque em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, vai dizer assim que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas antes sermos cheios do Espírito Santo. E aí a pergunta que sempre vem é, pastor, mas eu não posso tomar um cálicezinho de vinho? Irmãos, a Bíblia não condena. Se eu falasse aqui, a Bíblia condena, eu estaria pecando. Mas você fica numa linha muito tênue. Qual é a linha da embriaguez para você e de beber socialmente? É uma linha tênue, né? Você precisa olhar para isso com muita atenção. Mas a palavra vai falar que o obreiro, o homem de Deus, o sacerdote, que ele não seja, irmãos, apegado à bebida forte, ao vinho, ao álcool em geral. Por quê? Porque ele tira ele do centro e coloca ele numa situação de libertinagem. Mas antes que ele seja cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, o segredo, irmãos, é viver uma vida cheia do Espírito Santo, é buscar o Senhor. E a Bíblia vai falar como? Através de hinos, canções. Ícaro, meu filho, hinos que adoram e bendizem o Senhor. Então, é esse desejo do Senhor para as nossas vidas, né? Puxa, então eu não posso fazer isso. Irmãos, não entre no caminho do posso ou não posso. Viva no centro da vontade de Deus, que é melhor. Vai ter talvez uma situação ali, às vezes, né? Fim do ano, tá lá a família, um casamento, mas não que isso não seja uma prática. Por quê? Porque isso pode te viciar e te levar, irmãos, destruir a sua vida, destruir a vida da sua família. Porque quando começa, e tudo começa pequeno, irmãos, mas vai se tornando uma prática. Quando você se enxergar, você está viciado. Isso é com a bebida, isso é com um cigarro de maconha, isso é com a cocaína. Isso é o vício. O vício destrói a nossa vida, irmãos. Então, como se afastar do vício? Como sair do vício, irmãos? Você precisa dizer não. Não. É difícil, é luta. A tentação vai bater na sua porta. Você precisa dizer não. E se encher do Espírito Santo é a única forma. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não se embriague com vinho. Então, hoje o nazireu, né, somos nós, irmãos, de forma geral. Por quê? Porque é viver uma vida de santidade. É esse que é o intuito. Ele também não podia cortar os seus cabelos. O que isso se remetia na época, irmãos? Era uma pessoa desprovida de vaidade. Então, era uma vida de alguém humilde. Isso o Senhor espera da gente, né? Que tenhamos uma vida humilde, talvez não no externo apenas, mas que o nosso coração, que a nossa vida remeta a isso, né? Humildade em relação às pessoas e humildade em relação a Deus, irmãos. Sabe? Reconhecendo que nós dependemos dele. Isso é viver uma vida humilde. Outra coisa também, ele não podia tocar em cadáver, né? Quando a gente pensa em tocar em cadáver, é estar em contato com algo morto. Irmãos, o que nós podemos trazer para os nossos dias, irmãos? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos rompendo com o pecado.
E o pecado é morte. Tudo que leva à morte é pecado. Então, se aplicarmos isso na nossa vida, irmãos, é sair daquilo que nos leva ao pecado, viver uma vida de santidade. Com isso nós estamos cumprindo, irmãos, a palavra e vivendo praticamente igual ao voto de Nazireu, que não se aplica aos nossos dias, mas nós escolhemos ser santos como o Senhor é. E isso, nos coloca, quando entramos no batismo, nós estamos dizendo assim: eu estou entregando a minha vida ao Senhor e reconhecendo que Ele é o Senhor da minha vida. Amém, meus irmãos? Então isso é muito importante percebermos. E Números capítulo 6, o finalzinho dele, ele vai fazer algo, irmãos, que nos abençoa demais. Talvez você já ouviu, não sabia onde estava, e hoje você vai aprender. Porque é a bênção araônica. É a hora que o sacerdote vai abençoar o povo. E vamos ler aqui, Números capítulo 6, verso 24 ao 26. Ele diz assim: que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. E que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Irmãos, nós oramos essa palavra e é assim que eu quero abençoar você nesse dia de hoje. Que o Senhor abençoe você e te proteja dos seus dias. Sabe, que o Senhor te proteja de toda investida do mal. Que o Senhor olhe para você com um olhar de bondade, sabe? E que o Senhor te abençoe em cada área da sua vida. Que o Senhor, Ele te dê paz para você viver nessa terra em paz, até que você desfrute da paz eterna ao lado do Senhor. Que o Senhor abençoe você. E no fim, ele diz assim, no 27, assim Arão e os seus filhos colocaram meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Que maravilha, meus irmãos. Nós fomos abençoados pelo Senhor. Quando o Senhor Jesus se entregou por nós, nós fomos abençoados. E hoje, nós precisamos só tomar posse e viver da paz. Passei por muita coisa, pastor. Isso é passado, meus irmãos. Vira a página, porque hoje o Senhor te deu paz. Sabe? Puxa, eu sofri talvez com coisas que nós falamos aqui. E, meus irmãos, vira essa página. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou, minha filha. Gabs, Deus já te abençoou, filha. Deus abençoa a sua história. Hoje se incline ao Senhor, sabe? O passado ficou. Puxa, mas no passado eu sofri. No passado eu fiz, talvez você errou. Mas ficou no passado. Hoje Deus te abençoa. O Senhor está protegendo você, sua casa, sua família. O Senhor reina em você. Ele está no meio. Ele merece ser adorado. Viva uma vida simples, humilde, onde reconheça que você depende dele. E isso vai abençoar os seus dias, vai abençoar a sua história. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que Deus esteja com vocês. E eu quero orar, irmãos. Vamos orar? Vamos orar, irmãos, por essas causas que ouvimos hoje. Pai, eu quero orar para que não exista mais problema entre os irmãos. Nós aprendemos hoje, Pai. No início foi ministrado sobre isso. Se há, Senhor, irmãos aqui brigados, sabe, não falando um com o outro, não falando com o irmão, com a irmã, problema com o pai, com mãe, com o vizinho, com amigos de trabalho, que hoje, Pai, encoraje esse filho a resolver essa situação e testemunhar da sua grandeza. Pai, nós também oramos por santidade, Pai, nós não queremos mais estar escravos do vício, da bebida, do cigarro, Senhor, da maconha, da cocaína. Nós não queremos estar escravos, Senhor, do doce, sabe, da comida, de comer, Senhor, de forma desregrada. Nós não queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor, hoje viver uma vida para o Senhor. Nos tira, Senhor, de qualquer coisa que nos prejudica e nos coloca, Senhor, numa vida contigo. Que não exista mais, Senhor, no meio dos nossos irmãos, infidelidade, Pai. Que não haja, Senhor, mais traições. Que não haja, Senhor, pessoas que se inclinam ao sexo, Senhor, e acabam com a sua família. Não, Pai, que possamos, Senhor, viver uma vida santa como o Senhor é santo, Pai. Uma vida separada. E, Pai, nós clamamos, pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor acompanhe os nossos filhos. Que a bênção do Senhor acompanhe as famílias, Senhor. Que cada um, Pai, que hoje pode ser ministrado por essa palavra, seja abençoado, Senhor, na sua casa. Que a sua família, os seus filhos, os seus netos, seu esposo, a sua esposa, sua mãe, seu pai, Senhor, as pessoas que te rodeiam sejam abençoadas, que o Senhor proteja, que haja paz na casa dos nossos filhos. Assim como Arão abençoou, Pai, eu abençoo os nossos filhos, no nome de Jesus. Amém, amém. Que bênção, estou vendo aqui que entraram mais algumas irmãs, Sueli, a nossa irmã Ana Paula, que bênção. Meus irmãos, eu quero só deixar um convite aqui para vocês. Nós vamos já encerrar. Hoje, às 20 horas, na nossa igreja
né? O Brasil para Cristo aqui em São Bernardo do Campo, na Avenida do Tabuão, 3659, você é meu convidado. Nós vamos ter um culto de clamor e a igreja, ela se une, né? Por isso nós estamos juntos aqui e também no templo. Então, se você puder, vamos estar juntos. E domingo também estaremos juntos, às 10 horas, na Santa Ceia. Tá bom? Importante, irmãos, ter esse tempo, né, de comunhão e fazer isso em memória do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe você. E amanhã, que horas? 6 horas, irmãos, 6 horas, né? Eu tenho tentado começar em ponto, né? Para não terminar muito tarde, para os irmãos que vão trabalhar ter esse tempo, mas 6 horas nós estaremos aqui juntos, tá bom? Juntos. E aí compartilhe, irmãos, compartilhe esse vídeo, coloque nas suas redes sociais, tem no YouTube também, tem no TikTok também, procure lá por Roger Marques, você vai ver, né? Compartilhe, fale para mais pessoas estarem com a gente aqui, porque o intuito, irmãos, é abençoar essas vidas, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Ótimo dia.